você consegue ouvir ao fundo essa música, é de uma banda estadunidense, The Doors. Já ouviram falar? O casamento entre o céu e o inferno. Alô galera, tudo bem com vocês? Você já ouviu falar sobre William Blake? Não? Então fica ligadinho aí e presta atenção. William Blake, além de ser escritor, poeta, artista plástico e pintor, ele foi um visionário. Tem uma passagem na história dele que, quando ele passava por um campo, um campo de Peckham, lá em Londres, ele avistou uma árvore cheia de anjos, anjos cheios de luz, e um pouco à frente viu Ezequiel, calmamente deitado, encostado em uma árvore. William Blake, ele nasceu em Londres em 1757 e faleceu em 1827. Ele é uma das grandes vozes da poesia inglesa do século XVIII. Além de escritor, foi também pintor, impressor gráfico, de um dos mais importantes gravadores da história da Inglaterra. Nasceu em Londres, como eu disse, onde morou praticamente por toda a vida. Sua obra não pode ser dissociada de uma aura mística e religiosa, por conta, em vista, do que eu comentei a princípio. Também. Aos 4 anos de idade, apareceram as primeiras manifestações espirituais na vida do Blake, Fato marcado pela visão que ele teve do Ser Supremo de Deus. Deus apareceu para ele na janela. Isso é sensacional. Aos 10 anos de idade, foi enviado a uma escola de desenho e aos 14 retornou, e tornando-se aprendiz do famoso gravador James Bazire, ou Beziré. Ainda na adolescência, começou a escrever poesia. Em 1782, um fato curioso, ele casou-se com a senhora Catharine Sophia Boucher, e a curiosidade é essa: ele ensinou ela a ler e a escrever, e a partir disso o casal, eles não tiveram filhos, mas trabalharam juntos na publicação dos poemas de Blake, desde o lançamento da primeira coletânea, Poetical States. Atente a isso. Ele ilustrou seus próprios textos e de outros autores com suas detalhadas gravuras. Quando lá no começo eu falei da importância dele, como um gravador, um importante gravador da história, da Inglaterra, essa questão de gravadores, de gravuras, tem a ver aqui com a gente no Brasil, com a xilogravura, que ainda é usada, eu acredito, bastante pelos aquelas pessoas que imprimem os cordéis, que é uma literatura sensacional dos cordelistas, os cordelistas nordestinos, principalmente. E veja, William Blake, se notabilizou pelos belíssimos desenhos para a Divina Comédia. Sabe de quem? A Divina Comédia, não da música de Belchior, não, mas a Divina Comédia de Dante Alighieri, nos quais trabalhou até os últimos dias de sua vida. Aqui ao longo do vídeo aqui, dessa apresentação, eu vou pôr algumas gravuras do William Blake e alguns que entraram, para a obra de Dante Alighieri. E você sabe que a obra de Dante, a Divina Comédia, é anterior à existência de William Blake. Eu estou dizendo isso porque as gravuras que ele fez com base na leitura do livro de Dante Alighieri, mas ficaram belíssimas e bastante representativas. E uma curiosidade, vocês já ouviram falar da banda The Doors, estadunidense, que tem um frontman chamado James Douglas Morrison?
O nome The Doors, As Portas, ela é oriunda de uma das célebres frases do William Blake, que é mais ou menos assim, né? Se as portas da percepção se purificassem, cada coisa apareceria ao homem como é, infinita. Aí Morrison tá nessa sacada lá dos anos 60, Morrison jovem, né? Ele encontrou com um integrante da futura banda The Doors e deu esse nome, The Doors, As Portas. Sensacional, né? Sensacional. Então, depois eu falo um pouco mais, e é interessante falar depois sobre a banda The Doors e sobre a poética do Morrison, inclusive principalmente nas letras da banda, né? E aqui aqui é só um início de uma apresentação, né? Falando sobre o William Blake, que é um escritor que tem uma poética sensacional. Comecei falando, né, do livro que é vendido em pocket. Era vendido, a gente encontrava fácil, até em um supermercado, big mercado, naquela parte dos livros, né? Aí eu comprei esse pocket lá, me interessei quando era mais jovem, desse do William Blake, que era O Casamento entre o Céu e o Inferno, que é bilíngue esse pocket. Tem a versão em inglês e a versão em português, mas se eu não me engano é só a versão, a bilíngue é só dos poemas, se eu não me engano. Aí a partir disso que eu fui atrás, tal. Mas na verdade eu fui atrás do William Blake a partir da banda The Doors, que eu chutava já The Doors antes. Aí chutando aqui, chutando ali, uma coisa, outra coisa. Aí eu fui atrás do William Blake, aí comprei esse livretozinho, o Pocket. Aí pra vocês, eu vou deixar aqui, eu vou ler um poema curto dele, do William Blake. E aí ao longo de outras apresentações, de outros podcasts que eu vou desenvolvendo aqui, a gente pode voltar a falar do Blake, da obra especificamente. E é isso. Aí eu vou ler para vocês aqui o poema intitulado A Voz do Velho Bardo. Alegre juventude, vem cá e contempla o amanhecer. Imagem da verdade recém-criada. Dissiparam-se as dúvidas e as névoas da razão, as árduas disputas e os terríveis tormentos. A insensatez é um interminável labirinto de emaranhadas raízes que embaraçam os caminhos. Quantos ali já tombaram? Eles tropeçam todas as noites nos ossos dos mortos e sabem que ignoram a tudo a não ser o medo. E querem guiar quando na verdade deveriam ser guiados. Bem atual, né? Isso escrito no século XVIII. Isso é para a gente ter uma ideia de quando a literatura, o texto, o artigo é escrito de forma essencial, a partir de uma canalização, né, de uma pessoa, o poeta no caso, como ela atravessa gerações, né? A Voz do Velho Bardo, que é o título desse poema que eu acabei de ler, de apresentar. O bardo, pra gente aqui, a gente pode ter isso como um poeta de voz eloquente, de sapiência, talvez até pela idade, sua sabedoria adquirida, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Por enquanto é isso sobre William Blake. Até a próxima. Fiquem bem.